Olá, gente. Estamos em mais uma segunda, reunidos para conversarmos sobre o livro As Dores da Alma, editado pelo Espírito Remédio, hoje conversando sobre a culpa. Vamos dar início. Inúmeras crenças religiosas têm sido imensamente nocivas ao desenvolvimento das criaturas, pois usam frequentemente a culpa como forma de atemorizar. Com isso, obtêm a submissão dos indivíduos, conduzindo-os a seu bel prazer. Utilizam-se de comportamentos manipuladores baseados em crenças punitivas. Um dos conceitos mais apregoados é o de que a divina providência age através do castigo e da vingança, e de que Deus, quando se decepciona conosco, impede-nos de desfrutar e participar das benesses do reino dos céus. A doutrina do fogo eterno não produzirá bom resultado. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura e nem salutar. As religiões foram criadas para retirar as criaturas da convenção e transportá-las à espiritualização, mas na atualidade, algumas religiões se transformaram nas próprias convenções sociais. Aberta comentários, Dani. Esse início bastante periclitante, né? Mas vamos lá. Eu acho que ao longo do tempo, né, a gente veio numa construção de que a gente necessitava de intermediários, né, Tássia, para poder ter a nossa relação com Deus e de que esse Deus ele era extremamente punitivo, eu diria até que de certa forma rude, né, para conosco, assim, trabalhando assim, digamos que na mesma moeda com a qual a gente agiu e sem ter a percepção de que nós, seres humanos, somos seres em construção, né? Mas hoje em dia a gente, acho que tem uma fala aqui que achei bastante interessante, porque é que ele fala da questão da razão. Eu perdi aqui a fala, mas enfim. Então, chega um momento na nossa vida evolutiva, no nosso caminho espiritual, em que nós nos deparamos com a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de ordenar esses pensamentos, e que algumas coisas já não cabem mais. E a centelha divina que há em nós, ela também nos conecta com Deus. Nós estamos o tempo todo imersos no amor de Deus, imersos no fluido cósmico universal. Então, nós estamos o tempo todo acolhidos por esse amor. Não o contrário, nós não estamos sendo punidos. Acho que Deus, na sua soberania, acho que Ele sabe, imagina como que Deus não saberia das nossas fraquezas, das nossas falhas, das necessidades de melhoria e da nossa capacidade em determinado estágio evolutivo que estamos, né? Então, acho que essa ideia do Deus punitivo é muito mais uma necessidade do ser humano de terceirizar aquilo que é responsabilidade nossa. Então, a gente, por uma, né, por uma necessidade, você acaba terceirizando, achando que se você não se responsabilizar, alguma coisa vai, acho que amenizar, eu acho que talvez seja isso a ideia, né? E aí, ao mesmo tempo, nós criamos esse Deus punitivo que parece que a gente vai viver num inferno constante, né? E aí, veja o quanto é penoso isso, né? Que ele coloca aqui que um dos conceitos mais apregoados é o de que a divina providência age através do castigo e da vingança. Imagina Deus que é amor agindo no castigo e na vingança. E quando se decepciona conosco, ao invés, tipo, dele nos dar a oportunidade do crescimento e do aprendizado, ele nos impede de desfrutar das coisas boas da vida. Então, olha que olhar sofrido que é, né, Tássia? Então, eu acho que a grande questão nossa é trazer a luz do raciocínio para isso, da razão, a fé raciocinada, como Kardec nos ensinou, né? A gente ir iluminando isso tudo e ir se desvencilhando dessas questões desse Deus punitivo, desse Deus do castigo, desse Deus que não tem amor, que não tem misericórdia,
e que trata os seus filhos como talvez até escravos, né, Tássia? Eu não sei qual palavra se adequaria, mas eu tenho certeza que Deus não faz isso conosco, que é muito mais uma construção da nossa cabeça e do nosso atual estágio evolutivo do que Deus, né? E veja bem, né? Porque ele fala ali do papel, porque de fato o papel da religião, né, que é esse religar e que a gente fala sempre, é de nos ligar diretamente com Deus, ou seja, de fazer transformações e renovações e modificações internas para que a gente chegue mais perto do Pai, né, Dani? E aí é pensar assim também, né? É, será que se eu vejo Deus como esse ser manipulador, como esse ser vingativo, né, essas religiões também apregoam muito isso, a religião ela deixa de ter esse papel de religar a Deus e essas leis divinas e universais e meio que fazer quase um joguete, né? Fazer com que a gente se torne mesmo um joguete na mão de pessoas e às vezes de instituições mesmo, né? De que quando é ditado muito certo ou errado, é como se a gente estivesse sendo manipulado e conduzido por outras pessoas, né? E que não mantém essa ligação direta com o pai, né? E eu acho que é isso que você comentou do nosso estágio evolutivo, veio muito disso, né? Porque me parece que antes, muito inconscientes que éramos, a gente precisava de uma coisa, talvez de um nível maior de culpa como processo evolutivo e coletivo, para que a gente se ajustasse ao caminho, né? Mas agora mais conscientes, cientes de que, na verdade, somos nós que somos responsáveis pela nossa vida, né? E que existem leis universais, né? Então, me responsabilizo, não culpo mais os outros, não terceirizo mais para as religiões ou para figuras religiosas e sigo o meu caminho mais próximo ali do Pai, né? Me parece que seja isso também, assim, que a gente vai fazendo esses contornos, né? De deixar de ver Deus como um ser punitivo, de sair um pouco dessa culpa e ir para a responsabilização. Aquilo que eu estou fazendo tem alguma consequência na vida, existem leis universais, né? E aí não tem Deus falando assim, olha, isso é feio, olha o que eu vou te fazer. Eu achei muito bonito quando você falou, né? Que é isso. Como é que Deus nos ensina, né? Dando novas oportunidades, renovando sempre as nossas chances de melhoria e não falando assim, olha, agora acabou para você, viu? Agora sua vida vai ser ruim para sempre, né? Que é um pouco disso do fogo eterno que fala, né? Ou seja, a partir do momento que eu tive um erro, é como se eu fosse punida eternamente por isso, né? E aí você vê que me parece assim também, né, que muitos da questão religiosa que a gente vive hoje, de um nível maior de ateísmo, seja exatamente por isso, porque você raciocinando já também não faz mais sentido. Poxa, mas um erro que eu tive, alguns erros na vida, eu vou ser culpada eternamente por isso, eu não vou ter novas chances. Então você vai vendo também. É, que as pessoas um pouco mais conscientes não conseguem mais ver, que ele fala ali, né, que é uma parte da questão do livro dos Espíritos, a doutrina do fogo eterno não produzirá bom resultado. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura e nem salutar. Ou seja, não tem como você manter uma pessoa ali é, dentro de uma religião, se você começa a falar nessa doutrina do fogo eterno, ou seja, poxa, para sempre eu vou ser punido e eu vou ser culpado por tudo aquilo que eu fiz, eu não vou ter chance de reparar, eu não vou ter chance de melhorar, né? Me parece muito sobre isso também. Você tem mais alguma coisa, Zé, para comentar? Eu fiquei pensando aqui, né, Tássia, porque se a gente for mal comparar, né, nós, aqui, enquanto educadores na Terra, quando você se depara com uma criança, por exemplo, aquela criança foi, sei lá, se alimentar. Ela derrubou comida na mesa, derrubou comida no chão. Agora ela vai ser punida, nunca mais ela vai comer, nunca mais ela vai, né, se nutrir. Não, não é dessa forma. Se nós, seres imperfeitos, somos ricos em dar oportunidade para aquela criança aprender, até que ela vá se conhecendo, se transformando, se autorregulando, imagina como que não é Deus conosco. Se a gente for pensar nisso, meu Deus, se nós, enquanto pais, aqui temos paciência, né, permitimos que a criança, no seu tempo, vá, né, se descobrindo, se conhecendo, né, imagina o que Deus não faz por nós.
Em teoria, o quanto não era para a gente estar mais evoluído, né? Ai, Dani, super verdade, verdade. Vamos continuar, gente. Abordaremos agora algumas mensagens que produzem culpa e, consequentemente, infelicidade no íntimo das criaturas. Vocês desobedeceram às leis divinas, mas se sofrerem bastante, talvez serão perdoados. Vocês não entrarão na casa de Deus a menos que se sacrifiquem muito pelos necessitados. Aí outra frase, né? Se vocês amassem ao Pai, não ousariam ter a atitude que tiveram. A culpa é frequentemente difundida por religiosos ortodoxos de forma consciente e até mesmo inconsciente, como meio de, produzindo temor nos fiéis, estabelecer dependência religiosa e determinar comportamentos e posturas de vidas que acreditam ser corretas e convenientes às suas nobres causas missionárias. Esquecem-se, porém, de que cada ser tem uma idade astral que lhe permite ver e compreender a existência de forma específica e privativa. Também não se lembre de que a totalidade das culpas de um indivíduo não poderá transformar o seu comportamento passado, nem mesmo as atitudes do presente. Portanto, a única forma possível de levá-lo a uma transformação interior é a mudança de entendimento e de atitude. Somente através de uma real conscientização é que se estabelece o processo de amadurecimento das criaturas. Em outras palavras, tal conscientização se dá pelo somatório de suas experiências vivenciadas através do tempo, nunca pela imposição ou pelo respeito. Aberto comentário. E que lindo isso, né? Partindo do princípio, né, de que a gente deve se conscientizar das nossas ações e não nos culpar por aquilo que já vivemos, né? Eu acho bastante interessante porque a culpa ela nos paralisa, né? Ela tanto nos paralisa que a gente precisa do esquecimento do passado para dar conta de reencarnar e não ficar paralisado por essas culpas passadas, né? Porque quando a gente fala em culpa, minha percepção, né? A maioria das vezes nós estamos falando de coisas dessa encarnação ainda. Então, quando é usado essa culpa assim para nos manipular, ainda são questões dessa encarnação. Imagina se você tivesse acesso ao restante. Então, para a gente ver a misericórdia, o amor de Deus por nós, que nos concede esse esquecimento do passado, para que a gente possa trabalhar a nossa renovação. A renovação de ideias, como ele coloca ali, uma renovação de entendimento. Até que a gente tenha um entendimento de que a transformação, ela não se dá lá no passado, eu não consigo retirar aquilo que eu fiz, desfazer alguma coisa que eu fiz, que porventura a minha própria consciência me diz que aquilo foi um equívoco, eu não consigo ir lá e retirar, mas eu consigo daqui para frente fazer novas escolhas, construir novos caminhos, né? Fazer escolhas diferentes. Então, eu acho que isso aqui é uma coisa muito linda que ele coloca em relação à conscientização, né, Tássia? A conscientização. Então, quanto mais nós clareamos a nossa consciência, muito mais a gente vai pensar na possível reparação que nós podemos fazer. Porque quando a gente pensa em responsabilidade, nós pensamos também no arrependimento e nós pensamos também na reparação. Então, se eu errei, tudo bem, eu errei. Não é algo assim do tipo, nossa, eu errei, tá bom, tá tudo certo. Não, porque a gente demora para construir essa aceitação do erro que a gente cometeu também. Mas a partir do momento que você aceita, você começa a trabalhar na questão da reparação, né, Tássia? Porque é justo que a gente faça um reajuste de acordo com aquilo que a gente desajustou, não é? Então, eu vou contar uma história para vocês de um atendimento mediúnico que para mim foi uma coisa que eu achei muito linda e que ele traz exatamente esse exemplo dessa questão para a gente, da gente não ficar trabalhando na culpa, mas trabalhar no que é possível fazer para transformar aquele erro, para transformar isso em nossas vidas. Então, teve um atendimento de um espírito que ele chegou bastante perturbado, porque tinha muitos espíritos com os quais ele tinha comprometimento, né? Próximos a ele e, digamos assim, que perturbando, né?
eles se achavam no direito de estar ali, porque esse espírito, ele, enquanto estava encarnado, trabalhava como enfermeiro, e ele achava assim que quando chegava um paciente que ele estava com quase morrendo ou com um diagnóstico assim de pouco tempo de vida, ele se achava no direito de agir como um enfermeiro da morte, né? Não sei se vocês conhecem o termo, mas digamos que ele facilitava o desencarne desse espírito. E aí, quando ele desencarnou, ele se deparou com esses espíritos com os quais ele agiu. Porque os espíritos falavam assim, poxa, não estava na hora de eu desencarnar ainda. Mesmo que eu estivesse em sofrimento, eu ainda tinha mais um tempo na Terra e tinha uma função de ser, né? Como a gente sabe que o desencarne ele não deve ser precipitado, né? Ele tem um tempo, a gente tem um tempo para estar aqui, né? Esse espírito chegou extremamente perturbado por conta desses outros. Aí eu lembro bem que o atendimento foi o seguinte: a gente meio que isolou essa influência desses demais espíritos para ajudar o primeiro, para depois poder ajudar os demais. Quando a gente foi conversando com ele, foi vindo a intuição, né? No sentido de que ele iria reencarnar e para ele conseguir reajustar e auxiliar esses espíritos com os quais ele tinha o comprometimento, ele ia ter uma função materna na vida desses espíritos. Aí, no momento que veio a intuição e a gente falou isso, ele olhou e falou assim: Mas é muita gente. Como que eu vou ser mãe de toda essa gente, né? Ele falou. Aí veio o esclarecimento por parte da espiritualidade, falando assim: falando, olha, você não vai ser mãe biológica de todos esses espíritos. Mas a oportunidade que você vai ter de reparação é a seguinte: você vai vir, você vai ter um compromisso e vai ter todo o apoio da espiritualidade nesse sentido. Você vai cuidar de um orfanato. Você vai ser responsável e a espiritualidade vai fazer todo esse remanejamento para que esses espíritos cheguem até você no momento oportuno. Então, isso traz para a gente um aprendizado imenso, para a gente perceber que a própria espiritualidade nos conduz no sentido do reajuste e da reparação das questões que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa reharmonizar, e eles estão com esse cuidado conosco, não para que a gente trabalhe na culpa, porque a culpa estava mantendo esse espírito onde ele estava. E veja que no momento da reparação tem o movimento. Como que é diferente, né? E, Dani, é muito bonito isso, né? Porque eu acho que a culpa é muito isso que você falou, no sentido de paralisação, né? Quer dizer, a gente toma consciência daquilo, mas não sai do lugar, né? Quando, na verdade, o movimento, a vida é movimento, né? E tá sempre nos renovando as oportunidades mesmo, né? E eu achei muito bonito quando ele fala esquecem-se de que cada ser tem uma idade astral. E olhando assim para o nosso passado, né, já conquistando ali alguns poucos degraus de evolução, a gente olha o nosso passado e muito frequentemente vê coisas que hoje a gente não faria, né? Mas é pensar assim, mas o ganho de consciência que eu tive hoje é diferente. Hoje eu sou uma pessoa diferente da que eu fui. Então, as escolhas que eu fiz lá atrás também eram compatíveis com o momento evolutivo que eu estava vivendo, né? Então é muito entender dessa idade astral, né? Ou seja, se culpar por tudo isso não vai mudar muita coisa. Quando a vida está sempre renovando as oportunidades para falar, olha, agora você já consegue fazer melhor, agora que você sabe fazer diferente, estou renovando as oportunidades para você, né? E eu acho que é muito sobre isso, assim, né? E o que você disse também, embora eu não possa, né, aquela frase de Chico, embora eu não possa voltar atrás e consertar tudo, as minhas oportunidades, elas estão sendo renovadas a todo momento. Então, que bonito, né? Porque eu acho que deixa de sair dessa culpa que você bem demonstrou ali, né, nesse caso real de paralisia, no sentido de não, vamos movimentar esse amor, né? Vamos movimentar essa roda da vida que requer de todo mundo renovação e transformação. E que bonito é pensar que é isso que acontece mesmo, né? E eu acho que é isso. Conscientes dos nossos erros, é muito
muito natural que a gente tenha essa vontade muito inata de querer consertar, né? De querer mudar, de querer renovar as coisas. E a vida está nos dando essa oportunidade. Então, eu acho que é sair dessa paralisia, disso de, meu Deus, olha o que eu fiz, olha quem eu fui. Bom, não posso mudar tudo isso, mas a partir de agora, tomo atitudes compatíveis com um novo grau evolutivo, com aquilo que eu já sei, com aquilo que eu errei e agora não quero mais, né? Então, que bonito é pensar que a vida vai fazendo essa renovação mesmo, né? Quer falar mais alguma coisa, Dani? Então tá, vamos continuar, né? E é isso que ele fala ali, né? Somente uma real conscientização que se dá o quê? Pelo somatório das experiências vivenciadas através do tempo, nunca pela imposição ou pelo receio, né? Então, assim, como que eu me modifico? Me renovando. Se eu tenho um comportamento, um vício de atitude, de comportamento, de temperamento, como é que eu me modifico? Me transformando e todo dia ali treinando ser essa nova pessoa, treinando esse novo comportamento, né? Então, de fato, a real conscientização é quando a gente modifica a nossa alma no sentido de fazer diferente mesmo, né? Então tá, vamos continuar. Sacrifique-se pelos necessitados poderá ser uma recomendação equivocada quando endereçada a uma pessoa psicologicamente fragilizada, pois se ela não consegue nem mesmo ajudar a si mesma, obviamente se sentirá culpada por não conseguir ajudar o próximo. Ela até poderá estar provida de boa vontade e tentar fazer alguma coisa, mas não conseguirá efetuar uma real ajuda, visto que é tão necessitada que dentro de si não há senão escuridão e desequilíbrio. Então, como poderá cooperar convenientemente com os outros? Só podemos prestar auxílio a alguém se estiver se afogando, se soubermos nadar. Como ajudá-lo se não estivermos também nos afogando? Na realidade, criaturas imaturas se consideram profundamente culpadas, pois valorizam em excesso o que os outros dizem e pensam. Por lhes faltar independência interior, nem sempre reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-se pelas consequências de que tais atos causam sobre elas. Não creem que Deus lhes fala diretamente, ao contrário, necessitam de homens que se autodenominam iluminados para conduzi-los conforme julguem correto e justo. São infelizes. Quando não se culpam, atribuem culpa aos outros, não percebem que são elas mesmas que determinam o seu destino. A culpa não encontraria abrigo em nossa alma se tivéssemos uma ampla fé no amor de Deus por nós e se acreditássemos que Ele habita em nosso âmago e que sabe que somos tão bons e adequados quanto permite o nosso grau de conhecimento e de entendimento sobre a nossa vida interior e também exterior. Aberto comentários. Que reflexão, né, cara? Meu Deus. Se você for pensar, né, como que às vezes essa questão traz para nós uma responsabilidade que às vezes não é nossa, no sentido de que quando ele fala assim, de você auxiliar uma pessoa, mas de fato quem está precisando do auxílio é você, quem está precisando da ajuda é você, né? E a gente tem o hábito de se sentir culpado por às vezes não conseguir, mas não entende que quem está necessitado no momento somos nós. Então, ele traz para nós essa questão da autopercepção, do autodescobrimento, de você ter noção de quem você é, de você ter consciência, para daí você saber. Interessante isso, né? Porque se você for pensar, sem você ter esse discernimento do ser que você fica meio que preso, né? Porque você não consegue clarear as ideias, formar um plano, ter uma estrutura, né? A sua estrutura ela fica debilitada quando você não tem esse discernimento. E ao passo que você percebe assim que isso também, de certa forma, nos distancia de Deus. Não que Deus esteja distante de nós. Deus está conosco o tempo todo. Mas o quanto nós estamos com Ele, que é algo relevante, né, Tássia? Então, à medida que a gente vai clareando as nossas ideias, clareando os nossos pensamentos, você vai também adquirindo essa certeza do amor de Deus por nós. E isso nos fortalece, isso nos ampara,
Isso cria em nós uma fortaleza interior, coisa que a gente precisa para poder ter força de viver, ter vontade de viver, né? Ter esse porto seguro em nós mesmos. Você vê que quando ele coloca aqui, criaturas imaturas se consideram profundamente culpáveis porque valorizam em excesso o que os outros dizem. Então, quer dizer, está no externo, não está no interno. Quando nós nos fortalecemos internamente, me parece que a gente fica mais imune, né? A gente não passa incólume, né? Mas a gente fica mais imune a essas questões. A questão de culpa, a questão de valorizar muito mais o externo do que o interno. Eu acho que a gente precisa construir essa confiança em nós, essa confiança no universo, essa confiança de que Deus está conosco, de que nós somos profundamente amados, de que a misericórdia divina está agindo a nosso favor o tempo todo, de que o amor de Deus está presente na nossa vida, sabe? Você já percebeu se uma pessoa, quando ela se sente profundamente amada, como que aquele ser tem uma postura diferente, cara? Então, acho que é sobre isso, sabe? É sobre a gente construir isso, se responsabilizar, isso também é uma coisa que ele traz ali, né? Por lhes faltar independência interior, nem sempre reúnem condições de julgar seu próprio comportamento, pensamentos e emoções, responsabilizando-os pela consequência que tais atos causam sobre elas. Então, quer dizer, quando nós nos responsabilizamos por isso, é uma construção nossa, é uma fortaleza que a gente adquire, que a gente constrói. Imagina, a gente é um ser responsável pelas suas emoções, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos, ciente daquilo que está escolhendo, ciente daquilo que está construindo. Como é diferente, né? De você ser refém de tudo isso, né, Tássia? Falei demais. Não, falou não. Engraçado, né, Dani? Eu acho que é muito sobre isso, assim, quando ele fala ali, né, nessa primeira parte, sacrifique-se pelos necessitados. E aí essa frase vem muito que ele fala que não é o correto, né? Que é utilizado como uma forma de nos manipular. E é interessante perceber porque é isso, às vezes a gente ajuda os outros, presta caridade material, moral, muito por uma questão de eu devo, eu tenho, ou por medo de alguma consequência desse pai punitivo que vai olhar e vai falar, olha, você devia fazer isso, nossa, que feio que você não fez, né? E para uma postura de que. E é interessante isso, né? Muito aquela figura do avião, né? De que primeiro eu preciso colocar a máscara em mim, né? No primeiro momento, para depois auxiliar os outros. E eu acho tão interessante, porque eu acho que deixa de ser essa postura e esse receio esse medo do que Deus vai fazer caso eu não ajude, para isso que você falou, sabe? Um ser que se considera profundamente amado e abençoado pelo Pai, ele entende que ele impacta, que essa energia maravilhosa de Deus impacta não só a vida dele, mas ele sente uma vontade inata de distribuir isso para o mundo. Primeiro, porque pelo seu próprio compromisso, pela sua própria vivência ali, né, profundamente amorosa desse ser que nos aceita, assim, em totalidade, é que ele pensa assim: poxa, eu posso espalhar um pouquinho disso daqui para o meu redor, né? E é interessante isso, porque aí passa a ser não uma coisa que eu reparto com o outro e fico sem, sabe? Mas uma coisa que eu transbordo tanto que então a minha vida é impactada e eu consigo então impactar tantas outras vidas. Então é muito nesse sentido, né? E é tão interessante porque um pouquinho de nível evolutivo que a gente vai ganhando, essa percepção desse amor de vida incrível, é que vai nos fornecendo mesmo isso de que eu estou transbordando amor, então que portanto eu posso dar para os outros e que isso não vai me faltar. Pelo contrário, você sempre recarregada nesse movimento bonito da vida, né? Então, que interessante. Então, eu não me sacrifico, né? É muito uma coisa que o Arthur Valadares fala,
das mensagens do Emmanuel, que é, olha, se a gente está fazendo bem e está se sentindo sacrificado e está se sentindo desmotivado, é porque a gente está fazendo pelos motivos errados. Porque se de fato fosse essa vivência mesmo profunda desse amor, a gente se sentiria reabastecido, né? E quantas vezes, na verdade, você vai fazer um trabalho voluntário, e várias vezes eu falo sobre isso, assim, você vai fazer um trabalho voluntário pequeno que seja, e depois você percebe que, na verdade, quem foi ajudado foi você, né? Pelo amor ali divino, por esse transbordar que tá ali, que tá ali a nossa espera de sentir, né? Então não seria esse sacrifício, né? Então vejamos aí os nossos motivos também, um chamado, né, para a vida, assim. E é interessante porque eu acho que o capítulo todo, eu acho que a gente tinha comentado já anteriormente, né, Dani? É sair da culpa e ir para a responsabilidade. Existem leis divinas, elas atuam sobre todos, sobre tudo que está no universo, né? Então, é ter mesmo esse centro interior também tão bem firmado, né? Ali aquele centro mesmo conectado com Deus mesmo, o máximo que a gente conseguir, porque a gente sabe que às vezes a gente consegue ainda muito pouco, mas é perceber que a partir disso, as críticas, as opiniões dos outros, elas não têm tanto impacto sobre a gente. É muito mais uma postura interna de que eu sei para onde eu estou indo. Eu, como espírito imortal, as escolhas que eu estou fazendo são baseadas nisso, né? Então passa também a não culpar os outros, porque na hora que dá errado, e muitas vezes dá errado, a gente entende que na verdade foi nossa própria colheita, né? Porque é uma coisa que eu acho que a gente fala muito assim também. O fato da gente querer muito agradar ou estar tá muito vinculado ao que os outros consideram certo ou errado, eu vou fazer o que falaram para eu fazer, ou eu vou considerar ali, na verdade, a opinião dos meus pais sobre a minha vida, e que às vezes não é a melhor para a gente, claro, na melhor boa intenção deles, né? Mas é entender que quando isso der errado, ou se der errado, ou se isso, na verdade, não for o nosso caminho, a culpa é nossa, né? Por estar ainda muito ali vinculados aos que os outros esperam de nós, né? Então, é ter esse centro bem firmado, de não permitir que a religião, né, os dogmas ali muito arcaicos ainda, conduzam a nossa vida, né? Pegar toda essa responsabilidade e falar, bom, deixa eu olhar aqui, deixa eu fazer escolhas compatíveis com o meu ser imortal, né? Eu acho que é um pouco sobre isso, assim. Você quer comentar mais alguma coisa, Dani? Eu acho que está tranquilo. E acho que é isso, né, Tássia? A gente ter consciência daquilo que a gente está escolhendo, ter consciência de que nós somos seres em processo evolutivo, somos seres inacabados, então o erro vai fazer parte ainda, né? A gente aprende dessa forma ainda, e a gente pensar na responsabilidade nossa diante das coisas, no poder de transformação que a nossa ação pode ter também, né? Pensar, ter um pensamento vinculado ao futuro, um planejamento daquilo que a gente quer transformar em nós, daquilo que a gente quer melhorar em nós, para também ir retirando, né? Porque a gente vem de um longo tempo, né? Tendo essa visão atávica, né? De que tem alguém ali nos punindo, alguém ali nos apedrejando, né? Alguém nos julgando. E não é dessa forma, né? Na verdade, é a nossa própria consciência que clama por evolução também, né? Nossa própria consciência que tem essa necessidade de estar mais alinhada com as leis universais, né? Com as leis de amor, né? E a gente saiu um pouco de ser refém dessa questão de causa e efeito o tempo todo, né? Para a gente modificar um pouco isso. Acho que é isso. Acho que é pedir discernimento, a gente crescer em conhecimento, crescer em discernimento, crescer em sabedoria, para que a gente possa construir pontes diferentes daquelas que nos trouxeram até aqui, né? Somos gratos por elas, mas a gente precisa se melhorar, né? Eu acho que é isso, né, Dani? Essas pontes, elas foram as necessárias, somos gratos por chegarmos até aqui, mas, poxa, agora que eu já sei, deixa eu fazer diferente, né? Deixa eu sair da minha culpa ou da culpa do outro e me responsabilizar por tudo isso, né? E que é isso, que aquilo que a gente está fazendo na vida, aquilo que a gente está plantando, aquilo que a gente está agindo, a gente há de colher, né? E aí é utilizar bem esse discernimento mesmo, de ver o que a gente está plantando nesse solo da vida, né? Se está fértil esse solo, se vai realmente dar a colheita ali que a gente deseja no futuro próximo ou daqui a algum tempo, né?
Mas eu acho que é isso, que bonito, né? E é entender que a vida está profundamente nos renovando as oportunidades de fazer e ser melhor, e que a gente agarre essas oportunidades que nos são dadas, né? Que a culpa não nos paralise, que a gente entenda. A vida está me dando uma nova chance hoje, deixa eu agarrar e fazer diferente e tentar fazer isso todos os dias da vida. Eu acho que é tão bonito, né? Que a gente saiba de fato fazer tudo isso. Então, gente, uma boa semana, né? Que Deus nos abençoe, que, que a gente saiba ver essas oportunidades surgindo na nossa vida e de fato as agarre, né? Então é isso. Um beijinho e com Deus.